Depois disso, irmão, fala-se de grande inflação, que também causará fome mundial. Com esses cabritos é que será feito o sacrifício que vai dar abertura ao terceiro templo. Quando Jesus disse que se levantariam falsos profetas, você sabe a quem ele estava se referindo. Literalmente, irmão, essa profecia estava sendo direcionada a Maomé, ao falso profeta Maomé. Como o cavalo vermelho, que é o cavalo da terceira guerra, passa e deixa uma grande destruição, irmão, em todo o mundo. Uma pobreza muito forte, diz, e não danifique o azeite nem o vinho. Ou seja, irmão, não prejudique nem sua unção, nem sua santidade. O azeite e o vinho representam unção. O azeite e o vinho, irmão, essência. Shalom, o Brajá, fique atento ao que vou te dizer, porque são coisas que vão acontecer e outras que já estão acontecendo. O fim dos tempos se aproxima e o mundo não quer voltar-se para Deus. Vou te falar sobre profecias bíblicas que estão para se cumprir. Por exemplo, Apocalipse 6 fala do quarto selo quando é aberto e todos sabemos que os selos não se fecham. Um selo que já foi aberto há muitos anos atrás, mas que ainda continua acontecendo de forma recorrente e consecutiva. Como há algumas profecias que são profecias progressivas, elas se cumprem e continuam se cumprindo. Apocalipse 6, 4 diz: E saiu outro cavalo, era de cor vermelha, e o que o montava recebeu poder para tirar a paz do mundo e para fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada quando o cordeiro quebrou o terceiro selo. Hoje, quando o terceiro dos seres viventes dizia: Vem, olhei e vi um cavalo preto, e o que o montava tinha uma balança na mão. E no meio dos 4 seres viventes, ouvi uma voz que dizia: apenas 1 quilo de trigo pelo salário de um dia e 3 quilos de cevada pelo salário de um dia. Mas não danifique o azeite e o vinho. Exatamente o que você está ouvindo é sobre o quarto selo. É o cavalo da terceira guerra mundial. O cavalo de cor vermelha, que quando esse cavalo passar, vai deixar uma inflação mundial. Diz que 1 quilo de trigo, 1 quilo de cevada vai ser vendido pelo salário de um dia, por 1 denário, o que já estava previsto que isso era o salário de um dia. Nessa época, o profeta e apóstolo está falando conforme a sua época. Ele está dizendo que quando viu esse cavalo vermelho, esse cavalo de cor avermelhada, em outras versões é chamado de cor vermelha, é a mesma cor, é o cavalo da terceira guerra mundial. E que lhe foi dada uma espada, e com essa espada ele viu, irmão. A ele foi dado o poder de tirar a paz de todos os habitantes da terra. Vemos, como diz, os habitantes da terra lutando uns contra os outros. E depois disso, irmão, está falando de uma grande inflação, o que também levará a uma fome mundial. O que é isso, irmão? Aqui não se fala da terceira guerra mundial que está para acontecer. A única coisa que o povo de Deus, ouça bem, quando isso acontecer, irmão, a fé do povo santo, como diz no livro de Daniel, será aprovada ao mesmo tempo, irmão, que com luta e guerra, Israel vai construir seu terceiro templo. Fala-se, irmão, do que diz Sofonias, que não somente a Palestina, mas também a Síria, irmão. Olha, 3 dias antes de que aconteceu o golpe de Estado que fizeram contra o governo ou contra o regime, não vamos dizer que aquilo era um governo, aquilo era como uma ditadura que havia na Síria, foi derrubada. Subimos um vídeo 3 dias antes, mas deixamos oculto por copyright. Depois, postamos de novo. Quem viu antes, viu quando falamos. O que vai acontecer na Síria? Será que vão mandar uma bomba ou algo assim? Porque a Bíblia diz na Síria, Isaías está falando, irmão, sobre os filisteus, que são os sírios, e diz que o caudilho também vai erradicá-los. Não é só Sofonias. Capítulo 2 te mostra o que vai acontecer com a Síria, com a Palestina, com Gaza, que hoje em dia está atualmente em guerra com Israel. Mas também, irmão, a Síria vai mirar primeiro em seu inimigo eterno, até mesmo antes dos próprios palestinos. Vai colocar seu foco? Não é que vai colocar. Já tem, mas vai se intensificar, vai colocar seu foco em Israel, porque Israel já derrubou alguns objetivos militares deles. E aí vai começar algo, irmão, que será global. Isso não vai impedir que continue, irmão, tocando o projeto, porque ele já está traçado, irmão. O terceiro templo, com lutas e guerras, o terceiro templo vai acontecer. Irmão, não sei se você leu, mas isso aconteceu há cerca de 1 ano, pouco antes da guerra em Israel.
das vacas que são necessárias, acho que são umas 6 ou 7 vacas que são necessárias. Irmão, acho que 12, 7, algo assim. Me foge o número das vacas que são necessárias de uma cor, da cor vermelha, praticamente. E essas vacas, irmão, apareceram no Texas e estão sendo exportadas, acho que faltam 3 ou 2, acho que é isso que falta, porque essas são, segundo Levítico e Deuteronômio. Com essas vacas, irmão, com esses cabritos, é que vai ser feito o sacrifício que vai dar abertura ao terceiro templo. Ouça isso, e já foram exportadas, irmão, já foram exportadas, acho que mais da metade, e o que falta são umas 2 ou 3. Ali vai se cumprir a profecia, ouça bem, de que vai se cumprir, irmão. Quando vão vir, irmão, ouça bem, para dar abertura ao terceiro templo, e aqui, irmão, onde o anticristo vai se sentar. Vemos que as pessoas, irmão, que estão aí pregando prosperidade, algumas pessoas, não todas, porque ainda existem homens de Deus que não dobraram seus joelhos. Muita gente que está, irmão, pensando em como encher os bolsos. Outros que estão aí só contando contos da carochinha, irmão, historinhas sem sentido, e não sabem que o fim dos tempos está próximo. Veja como os sinais estão se cumprindo de maneira tão recorrente. 3 dias após subirmos esse vídeo, irmão, falando sobre o que vai acontecer na Síria, porque Isaías e Sofonias dizem isso. Deram um golpe de estado na Síria 3 dias depois. Não sou eu quem afirma isso. A Bíblia, a palavra de Deus, tem que se cumprir e continuará se cumprindo. Agora, por exemplo, Deus me deu profecias que estão se cumprindo, coisas do Apocalipse também, que Deus me mostrou, mas de maneira muito clara. Irmão, o Apocalipse é simplesmente o que Deus revelou a Jesus em Mateus, capítulo 24. A única coisa é que o Apocalipse diz isso de maneira mais clara. Terremoto e falsos profetas, o anticristo, veja, quando Jesus disse, e surgirão falsos profetas. Você sabe a quem ele estava se referindo, literalmente, irmão? Essa profecia estava sendo direcionada a Maomé, ao falso profeta Maomé. Porque Jesus sabia que depois dele viriam pessoas se passando por ele. Irmão, Maomé, que foi um falso, que não trazia nada, o cara enganou milhares. E de fato, depois de Jesus, é a pessoa mais famosa de toda a história. Depois de Jesus, Maomé debate. O segundo lugar, acho que ele ganhou de Moisés, irmão, da pessoa mais famosa de todos os tempos. Irmão, escuta isso. Quem, irmão? Jesus. Depois de Maomé, um falso profeta como Maomé, que veio para enganar milhares e enganou sem fazer nada, irmão. Só o cara inventou um boato, uma fofoca, irmão, e da própria Bíblia começou a colocar disparates. Da sua ideologia, da sua mente, de que um anjo lhe apareceu. Você acredita que Paulo falou, irmão? Quando Paulo disse que se um anjo aparecer para você, ele estava guiado pelo Espírito. Porque sabia que a maioria dos sectários sempre traz alguma loucura, dizendo que um anjo apareceu, e Paulo afirmou isso pelo Espírito, porque o Espírito sabe todas as coisas, diz a Bíblia, que o Espírito tudo examina e o Espírito. Já sabia que a maioria das pessoas seria enganada por sectários nesses tempos, como Maomé, que alegou ter recebido visões de um anjo. Por isso toda a profecia que Deus me dá e que Deus já me deu, irmão, vem da Bíblia. Todo aquele que te diz que tem uma revelação e não se parece com o que diz a Bíblia, está mentindo. Todas as profecias têm que se parecer com o que diz a palavra, o que diz a Bíblia. Amém? Escute. Então vemos aqui, irmão, como o cavalo vermelho, que é o cavalo da terceira guerra, ele passa e deixa uma grande infração. Irmão, em todo o mundo, uma pobreza bastante forte, bastante ruim, irmão. Algo diz, e diz para não danificar o vinho. Ouça, o que ele disse, diz que não. Diz, e não danifique o azeite nem o vinho, ou seja, não prejudique sua unção nem sua santidade. O azeite e o vinho representam unção. O azeite, vinho, irmão, essência, fazendo referência à santidade do vinho, representa essência viva, ou seja, a santidade que te apresenta diante do Espírito de Deus com graça. Escute isso, por favor. Tem gente, ou seja, que irmão, isso não é literal, isso é de forma analógica, metafórica. Porque eu te disse que 70% do Apocalipse é analógico e 30% é literal. Vemos 2 bestas, irmão, que também são apresentadas no livro do Apocalipse. Uma das bestas sai do meio do mar, a outra aparece, irmão, da terra.
Uma é o anticristo, a outra é o falso profeta, uma é um conglomerado de nações. Quem? O falso profeta será um sistema. Repito, há confusão, pois o anticristo é um sistema, um espírito, enquanto o homem do pecado é uma pessoa. Já contei esse mistério porque Deus me revelou, irmão, e digo isso há muito tempo, rompendo com muitos tabus e muitas figuras literárias e muitas vertentes que muita gente tinha, irmão, que são um pouco antibíblicas. O que é um sistema? Não é o anticristo, é o falso profeta, que é a primeira besta, que é um conglomerado de nações. Por isso que eu tive, que diz que tinha pata como de urso, como de leopardo, e que um dragão aqui, irmão, olha, o dragão representa a China, o urso a Rússia, o leopardo a África do Sul. Irmão, se você prestar bem atenção, cada um desses animais que tem a primeira besta representa o BRICS. Cada um dos principais países que formam o BRICS, sim, África do Sul, China, Rússia, Coreia do Norte, Índia. Irmão, cada um desses exatamente assim, irmão, como você está ouvindo. O falso profeta é essa primeira besta, que é um sistema que fará parte da elite. E eles serão os que vão dar as boas-vindas ao anticristo. Assim como João Batista preparou o caminho para Jesus, esse falso profeta, que é esse conglomerado de nações, irmão, vai cumprir profecias bíblicas. E junto com o cumprimento dessas profecias bíblicas, vão dar as boas-vindas ao anticristo. Assim como está escrito, meus estimados, eles vão dar as boas-vindas a ele. Ouça isso, por quê? Porque aqui não termina tudo, aqui não acaba tudo. A palavra de Deus está nos ensinando essas profundezas, a palavra de Deus está nos dizendo essas coisas para que nós saibamos muito bem e não nos deixemos enganar. Por quê? Porque essa primeira besta, irmão, e a segunda também, e a segunda é o anticristo, está fazendo referência, diz, e saiu do meio do mar, e vi que a besta saiu do meio do mar. E tinha várias coroas, várias cabeças, vários rabos, vários chifres. Esses são nações, e as diademas, e as coroas, e os chifres. São poderes políticos que vão ser atribuídos a ela. O falso profeta, irmão, a primeira besta, um conglomerado de nações. A segunda é o anticristo, é o próprio anticristo. Então, o que acontece aqui com isso? A palavra fala de duas testemunhas. Há quem acredite que são Enoque e Elias, e há quem acredite que são Elias e Moisés. As duas testemunhas vêm pregar por um período de dias, que a Bíblia confirma, e quando isso acontece durante esse período de dias, meus estimados, as palavras de Deus nos ensinam que depois, irmão, a primeira testemunha e a segunda testemunha é dado o poder para que a segunda besta, irmão, os elimine, os mate literalmente na rua, e todas as pessoas vejam isso, e a primeira besta também, irmão, as bestas vão acabar com as duas testemunhas que Deus enviou, eles vão estar pregando, então Deus vai ressuscitar eles de novo, Deus vai levantar as duas testemunhas, e vai levantá-los de novo, vai ressuscitá-los, e de novo, aí vai levá-los. Escute isso mais. No entanto, está fazendo referência, irmão, a um poder político que praticamente vai perseguir o povo de Deus. E por isso tira a vida das duas testemunhas. Porque vão estar pregando a palavra, o que vai ser ilegal nesses tempos, ou vai estar proibido. A Bíblia diz isso, e aí a fé do povo santo será posta à prova. Diz, e os que devem morrer ao fio da espada morrerão, diz a Bíblia. E aqui muitos serão trancados na prisão, diz, e muitos serão presos. E aqui será a prova, diz a Bíblia. Então posta à prova a fé do povo santo. Antes de tudo isso, irmão, há o relógio profético. É Israel, o rei do sul, o rei do norte. Israel pertence ao rei do sul. E os inimigos de Israel pertencem ao rei do norte. Os inimigos de Israel pertencem ao rei do norte. Israel e seus aliados, como os Estados Unidos, o Iraque, irmão, seus aliados, da Inglaterra, do Japão, irmão, pertencem ao rei do sul. Obviamente, irmão. A China e os países que citei que estão do lado oposto pertencem ao rei do norte.
É aqui que se cumpre a profecia de que Donald Trump e Vladimir Putin começam a cumprir a profecia de Daniel, capítulo 11. Sentam-se à mesa, conversam um com o outro, olham isso e aquilo. E isso, irmão, eu te disse, irmão. Outro dia, Trump ameaçou o BRICS, chefe do BRICS. Irmão, aí estão, irmão, os principais, Putin, e não estavam se elogiando um ao outro. Irmão, isso se chama Guerra Fria. Na frente das pessoas, mostram uma coisa. Oh, sim, sei lá o que, eu te admiro, Putin. Sim, eu te admiro, Trump. Mas por trás, irmão, cada órgão de inteligência, escute bem, está planejando como vão fazer a guerra ou como vão ficar na frente um do outro. Veja esses drones vistos nos Estados Unidos, em Nova York. Uns dizem que são extraterrestres, outros acham que são de inimigos. Vou te falar uma coisa, irmão. Meus estimados, estamos no fim dos tempos e já te falei, irmão, que isso é inevitável. Alguns acham que não haverá terceira guerra, mas é certo que sim. A Bíblia fala, o cavalo vermelho representa essa guerra. Isso vai acontecer. Esse cavalo já está cavalgando, pois já ocorreu com a primeira e a segunda. É o mesmo cavalo vermelho e agora vai terminar com a terceira. Simples assim, todos os habitantes, cada nação vai ter seu adversário. Eu te digo, irmão, isso não ocorreu nem na primeira, nem na segunda guerra. Esta será ainda mais intensa, não só porque todas as nações da Terra estarão envolvidas, mas pelo tipo de armamento que vai ser utilizado. Nunca foram usados, ouça bem, desde o final da Terceira Guerra, agora há muito mais do que o nuclear. Irmão, você sabe, vou te dizer, você sabe, com relação à água, aos armamentos que existem hoje em dia, há coisas mais fortes, irmão, do que coisas nucleares. O que acontece é que ninguém vai ficar revelando segredos de Estado, entendeu? Porque esses são segredos de Estado. Além disso, quando os Estados Unidos ou qualquer país que é potência faz uma missão em outros países, que chegam, que eliminem Bin Laden, que eliminem esse tipo de pessoa. Bom, muitos irmãos, pessoas que são de alto calibre, inimigos dos Estados Unidos, irmão, eles chegam ao Oriente Médio e destroem até os helicópteros, destroem tudo. Israel faz o mesmo. Para quê? Para que não copiem. Não copiem, irmão, uma réplica desse helicóptero. Entende como eles chegaram lá? Então a palavra de Deus está nos alertando. E diz que quando o anjo derramou sua taça, viu que 1/3 da humanidade foi erradicado. Que 1/3 da humanidade foi erradicado, irmão. Em 2020 até 2022, né? De 2020 até 2022. Ouça isso, de 2020 até 2022. E houve coisas que aconteceram, houve coisas que ocorreram, houve coisas que se manifestaram. Por exemplo, de 2020 até 2022, o que aconteceu, vou te dizer o que aconteceu, vou te dizer o que se passou. De 2020 até 2022, foi erradicada a 1/3 da humanidade. Foi erradicada a 1/3 dos habitantes da Terra. Por que isso aconteceu? Por que isso se passou? Pois a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. Isso aconteceu porque tudo está escrito no livro mais importante, o Apocalipse, onde está o que vai acontecer, o que está acontecendo e o que já passou. Então, se você quer saber das coisas, é só começar a ler e você vai perceber tudo. Estamos nos últimos dias e há irmãos que Jesus disse, ai daquele, ou seja, que a fuga de vocês não seja no inverno, e ai das que estão grávidas. Diz para a fuga de vocês não ser no inverno, que é frio, e é isso que vocês veem, ou seja, que a primavera, que o inverno, ou seja, que chega de repente assim mesmo. Saibam, irmãos, quando a figueira está tenra e suas folhas brotam, é porque uma estação a alcançou. Estava comparando Israel, dizendo que é o relógio profético. Então, irmãos, estamos nos últimos dias, estamos vendo cumprimentos financeiros, cumprimentos proféticos e finais do fim dos tempos. E é tempo de buscar a Deus agora mais do que nunca, porque o fim está perto, minha gente. Vem aí, o fim está à porta. Dias difíceis estão chegando. Convido você a compartilhar, que Deus te abençoe e guarde. Dê um like, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se se ainda não for inscrito. E lembre-se, estamos no Facebook para oração como Dione de la Rosa e no Instagram como Profeta Dione de la Rosa. Lá estarei orando por você. Shalom Ubrajá.
Então, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas na terra. Angústia das pessoas confusas por causa do bramido do mar e das ondas, desfalecendo os homens pelo medo e pela expectativa das coisas que sobrevirão na terra. Porque as potências dos céus serão abaladas, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos em diferentes lugares, fomes e pestilências, haverá terror e grandes sinais do céu, mas ai das que estiverem grávidas. Mas ai das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande calamidade na terra e ira sobre este povo. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, porque o fim está próximo. Então vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturados com sangue, que foram lançados sobre a terra. 1/3 das árvores foi queimado, e se queimou toda a hierba. O segundo anjo tocou a trombeta, e algo como um grande monte ardendo em fogo foi lançado ao mar, e 1/3 do mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 dos seres vivos que estavam no mar, e 1/3 dos navios foi destruído. O terceiro anjo tocou a trombeta, então caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre 1/3 dos rios, e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. As águas se transformaram em absinto e muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, de tal maneira que se escureceu a 1/3 parte deles, e não havia luz na 1/3 parte do dia nem na 1/3 parte da noite. Então eu vi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai dos que habitam na terra por causa dos outros toques de trombeta que os anjos ainda vão tocar. O quinto anjo tocou a trombeta, então vi uma estrela que caiu do céu para a terra, e foi dada a ela a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, de onde subiu fumaça como de uma grande fornalha, escurecendo o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi dado a eles poder como o dos escorpiões da terra. Foi-lhes ordenado que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a qualquer árvore, mas somente aos homens que não tivessem o selo. O sexto anjo tocou a trombeta, atados no grande rio Eufrates. Nesses dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O sexto anjo tocou a trombeta, soltando os 4 anjos que estão atados no grande rio Eufrates. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matar a 1/3 parte dos homens. Naquele momento houve um grande terremoto, 10% da cidade desabou e cerca de 7.000 pessoas morreram. O sétimo anjo tocou a trombeta e levantaram-se grandes vozes no céu que diziam: as nações se enfureceram e chegou o tempo de julgar os mortos e de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, e de destruir os que destroem a terra. O templo de Deus que está no céu foi aberto e houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e uma forte tempestade de granizo contra ele. Tierra. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Precisamente de esto nos hablan los Simpson en uno de sus capítulos donde toda la familia Simpson y su población están siendo juzgados por Dios y San Pedro para poder ingresar al cielo. De esta forma nuevamente los Simpson hacen referencia al juicio final en la humanidad y que no todos podrán estar. Tocou o paraíso chamado céu, portanto, os Simpsons voltam a profetizar, e levantaram vozes dizendo: juicio final para la humanidad y tendrás que estar preparado para ello. Respecto a la profecía religiosa se menciona que estas señales podrían haber sido los diferentes eclipses que han ocurrido en los últimos años, asimismo las más recientes. Tocou a De asteroides y meteoritos que han sido vistos alrededor del mundo como el objeto extraño meteorito o asteroide que cayó el martes 18 de febrero en México y que asombró a todos. Vozes diziam: ele menciona que haveria guerras entre os países do mundo, pragas e doenças que acabariam com grande parte da população mundial, e que agora mesmo a China está sofrendo com o coronavírus. Como você pode perceber, não é a primeira vez que os Simpsons falam sobre o juízo final da humanidade, mas sim o episódio mais recente de Os Simpsons onde isso é mencionado, que foi exibido em 14 de outubro de 2018.
perceber a primeira vez que falam sobre o juízo na humanidade, sim, é o episódio recente de... e que foi exibido em outubro do que episódio de... Mas agora eu te pergunto, o que você acha de tudo isso? Deixe sua opinião na caixa de comentários, pois é muito importante saber o que você pensa sobre o assunto.